Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita pelo canal Liberdade Solidária. Desejamos que Jesus, nesse momento, entre no lar de cada um de nós, nos abençoando e a nossa família. Hoje é dia 18 de julho de 2021 e vamos exibir um estudo cujo título é Fazer o Bem Sem Ostentação. O nosso expositor de hoje é nosso irmão Luiz Eduardo Camilotto, que é trabalhador da Sociedade Espírita Chico Xavier, de Itapema, em Santa Catarina. O nosso irmão Luiz é graduado em Administração de Empresa e possui pós-graduação em Educação Ambiental. Fez a sua carreira profissional no meio militar. Vamos então conhecer esse estudo. Boa reflexão para todos nós e que Jesus entre em nossos corações. Boa noite a todos. É sempre um prazer enorme retornar aqui e encontrar pessoas queridas, né, nossos amigos, e as pessoas que não conhecemos, mas com certeza comungam dos mesmos objetivos que nós comungamos, que é de fazer o bem e nos tornarmos pessoas melhores. Nós agradecemos aos nossos espíritos amigos, anjos guardiões, porque eles nos acompanham nessa jornada e tenhamos a certeza que se não fosse por eles, seria muito mais difícil. Eu costumo falar sempre, em todas as oportunidades que eu tenho, de exaltar a generosidade e a bondade divina de Deus, de proporcionar a cada um de nós, né, esses amigos, e são os nossos amigos verdadeiros, os nossos anjos da guarda. Bom, nós vamos tentar então falar sobre fazer o bem sem ostentação, que está no capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos começar com uma citação lá no Antigo Testamento do livro Provérbios de Salomão, rei Davi, um dos filhos do rei Davi, que quando vai assumir o lugar de seu pai como rei dos hebreus, era ainda muito jovem e não se sentindo então em condições de assumir aquele posto, a envergadura daquele trabalho que ele teria pela frente. Isso nós vamos encontrar no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 3, lá no Antigo Testamento. E eu, logicamente, vou falar aqui com as minhas palavras, né? Ele, então, não se sentindo em condições de assumir aquela tarefa, ele, num sonho, na noite anterior, que antecedia, então, a assunção ao trono de Israel, ele, no sonho, se encontra com Deus. E Deus diz para ele: tu pode me pedir aquilo que tu quiser. E Salomão diz para Deus: eu não me sinto capaz, não me sinto em condições desta tarefa que está sendo proposta para mim. Embora, logicamente, eu aceite a tarefa. Mas eu gostaria de ter o discernimento para não cometer injustiças com o meu povo. E Deus então diz para Salomão que uma vez que ele não pediu nenhuma vitória sobre seus inimigos, nem riquezas, Deus lhe daria sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E Salomão, todos nós sabemos que foi o maior dos reis, o mais sábio de todos os reis da história da humanidade. Fechamos o nosso parênteses. Então, lá no livro Provérbios de Salomão, nós retiramos apenas uma frase, que ele diz assim: quanto for possível,
não deixe de fazer o bem a quem dele necessite. O livro Provérbios de Salomão contém na sua estrutura, nos seus capítulos, ensinamentos para que as pessoas pudessem se educar. Para que as pessoas, então Salomão vai aconselhando as pessoas a que elas deem importância às virtudes, à sabedoria, com destaque para a importância de que toda essa sabedoria seja utilizada para o desenvolvimento de ações éticas dentro de princípios morais. Não deixe, quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele necessite. Nós já vamos falar sobre isso. Mas como o nosso assunto é fazer o bem sem ostentação, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, ler o primeiro parágrafo do item 4 do subitem Infortúnios Ocultos deste capítulo. E diz Allan Kardec: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então Kardec, na sua sabedoria imensa, na sua pedagogia, vem nos dizer que, apesar de todos os grandes desastres e calamidades que existem na humanidade, e quando há um grande evento trágico, nós do nosso bairro nos mobilizamos para auxiliar aquele bairro que foi atingido. Nós da nossa cidade nos mobilizamos para levar assistência material a uma outra cidade. Nós do Brasil nos mobilizamos como nação para levar então consolo e assistência material, e a comunidade internacional se mobiliza para que aquelas pessoas naquele país, naquela região, possam então receber o auxílio tão necessário naquele momento. Só que ao lado das grandes calamidades, diz Allan Kardec, há pequenos problemas localizados, problemas familiares, problemas individuais, que ele deu o nome de infortúnios ocultos. Então, ao lado de todos os problemas que nós tínhamos na humanidade até o ano passado, aqui do nosso país, aqui em Itapema, dos grandes problemas da cidade de Itapema, dos nossos infortúnios ocultos familiares, profissionais, entre amigos, das nossas dificuldades de relacionamento, veio a pandemia. E apesar de tudo que já tínhamos, vamos aos poucos, agora, na minha avaliação, começamos a nos adequar à pandemia. Agora, a partir de agora, já estamos mais calejados com a pandemia. Os problemas continuam, os grandes, os nossos particulares, e a pandemia nos ensinando a sermos mais solidários, a sermos mais amigos, a sermos mais verdadeiros nos nossos relacionamentos, a nos despojarmos um pouco mais do nosso orgulho e do nosso egoísmo, as duas grandes chagas que atrapalham o nosso progresso, os infortúnios ocultos. Mas se Salomão diz que devemos fazer o bem, o que é fazer o bem? Isso é uma coisa muito vaga. Se nós perguntarmos para um criminoso que está numa penitenciária, num regime de segurança máxima, ele vai dizer provavelmente,
Provavelmente. Que fazer o bem para ele é assaltar o Banco Central e levar o máximo dinheiro possível. Allan Kardec, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, faz o seguinte questionamento. Dentro do capítulo, do livro 3º, capítulo 1º, a lei divina ou natural, na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal? Responde os benfeitores. O bem é tudo que está conforme com a lei de Deus. E o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Portanto, fazer o bem é cumprir a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Muito simples. Não temos que fazer muitas elucubrações para compreender o que os benfeitores espirituais estão nos dizendo. Mas vamos um pouquinho adiante. Lá na questão 642, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Quer dizer, se eu não fizer o mal, já estou de bem com Deus, de braços dados, abraçado a Deus? E eles nos respondem, não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então nós não podemos ser neutros. Fazer o mal nem pensar. Ser neutros também não. Porque ser neutro é uma opção que nós estamos fazendo. E se da minha neutralidade resultar um mal, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Questão 643. Haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidades de fazer o bem? Será que existe alguém na face da terra, por mais miserável que seja, em termos materiais, que não esteja em condições de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é ser só caridoso. Vejam essa novidade que nós estamos recebendo aqui dos benfeitores. Fazer o bem não é ser só caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Exatamente aquilo que Salomão disse há muitos séculos atrás. Procure sempre fazer o bem ao necessitado, a quem dele precisa. E dizem os Espíritos, no limite das nossas possibilidades. Então há um limite para se fazer o bem. E qual é o limite? É o nosso limite físico, é o nosso limite material, digamos aqui, financeiro, é o nosso limite moral, o nosso limite emocional e o nosso limite de elevação espiritual. Então nós temos limites. Porque se nós ultrapassarmos esse limite, nós estaremos trazendo prejuízos enormes a nós mesmos. E em vez de fazer o bem, na realidade não estaremos fazendo aquele bem que julgávamos que poderíamos fazer. Então temos que ter muito cuidado na hora de nós fazermos o bem, de fazermos a caridade. Porque senão nós acabamos com a boa intenção de fazer o bem, tutelando pessoas e não dando oportunidade que elas cresçam. Que elas, usando uma expressão corriqueira, que elas se virem, que elas deem seu jeito de resolver os seus problemas. E todas as vezes, então, que elas enfrentarem
mais uma dificuldade pelo caminho, irão pedir socorro para nós novamente. E nós vamos entrar num círculo vicioso que acabamos nem ajudando aquelas pessoas e acabamos atrapalhando a nossa vida, atrapalhando o nosso progresso, atrapalhando as boas oportunidades que a vida nos dá. E eu aqui não estou dizendo para ninguém não fazer o bem. Estou dizendo que nós temos limites. E esse limite, então, é dado pela nossa consciência. É a nossa consciência que vai dizer o meu limite de eu fazer o bem ou não fazer aquilo que a pessoa está me pedindo. Consciência é onde estão as leis divinas. Então eu já sei que se eu não cumprir a lei, eu não faço bem. Vamos mais além. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, que inaugura a terceira parte, que vai tratar das leis morais. É a primeira questão que trata sobre as leis morais. Dentro da lei divina ou natural. Allan Kardec perguntou, o que é a lei natural? O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei natural. É a única, estou falando aqui com minhas palavras, né? Não estou lendo no Livro dos Espíritos. Então vai estar um pouco diferente a pergunta. E a resposta também. A lei divina, natural, é a única para a felicidade do homem. E indica-lhe o que ele deve e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando se afasta da lei. Está resolvido o nosso problema. Então o meu limite está na minha consciência. Gustavo Jung, né, aquele psiquiatra da psicologia transpessoal, em que Joana de Ângeles estudou no mundo espiritual por muitos anos, e principalmente das obras dele, ela vem trazer a série psicológica. Ele nos diz que a consciência, e eu não sou psiquiatra nem psicólogo, não entendo do assunto, então, por favor, se eu falar algo que não está de acordo nem adequado, me corrija. Jung, então, vem dizer que a consciência ela está fundamentada, né? Tem como base 4 pilares, que são 4 funções da consciência, do comportamento humano, que é o pensamento, que é a razão, que é o sentimento, aí eu vou dizer que é o nosso coração, a intuição, aquelas pessoas que são muito intuitivas, e as sensações, aquelas pessoas que têm que tocar, têm que sentir. Então nós temos características dentro de nós, alguns de nós vai ser mais racional, mas não vai deixar de ter as outras 3 funções em si. O outro vai ser mais intuitivo, o outro vai ser mais sentimental, o outro vai ser que nem Tomé, tem que ver para crer. Mas ninguém vai deixar de ter as outras funções. Logicamente, num plano, digamos assim, secundário. Uma dessas funções vai se sobressair. Então, nós temos que fazer o bem no limite da nossa consciência. A nossa consciência são essas 4 funções reunidas. Então, nós temos que analisar bem na hora de fazer o bem, como vamos fazer o bem. Se a pessoa realmente necessita daquele nosso esforço, porque muitas vezes a pessoa não necessita do nosso esforço. No nosso centro espírita, nos deparamos certa vez com uma senhora que foi pedir auxílio, que ela estava com um problema de energia elétrica. Mas sequer ela tinha ido à companhia de energia elétrica tentar resolver o problema. E aqui eu não estou julgando essa pessoa no seu desespero de estar com a energia cortada 1, 2 semanas, que eu não lembro exatamente como foi. Mas ela foi no nosso centro pedir recursos financeiros. E a primeira pergunta que fizemos é: a senhora já foi na companhia de energia tentar verificar o que está acontecendo? Ainda não. Então a senhora vá, por gentileza. Porque
Porque nós temos que bater nas portas do céu para que a porta se abra, não é esse ensinamento de Jesus? Senão fica muito fácil. E eu aqui não estou sendo anticaridoso. Eu estou dizendo que o ensinamento de Jesus é ensinar a pescar, não é isso que ele fez conosco? Veio aqui mudar o padrão mental da humanidade, nos dizendo, vai e não peques mais, né? Continua a tua vida em sociedade, com o teu marido, com a tua esposa, no teu trabalho, mas não faça de novo. Então, se nós não dermos oportunidades das pessoas crescerem, se desenvolverem, não incentivarmos as pessoas a buscarem o que elas necessitam, fica muito fácil para elas. E elas, com o tempo, vão se tornar um peso social, em vez de se inserirem como cidadãos dignos na sociedade. E as pessoas precisam disso. Que elas consigam entrar no meio social com dignidade. Não tutelados o tempo todo. Temos que ter muito cuidado. Esse é um assunto muito delicado. Porque quem passa fome não quer ouvir falar de Jesus nem de Deus. Ele quer um prato de comida primeiro. Foi essa a resposta, com outras palavras, que Madre Teresa de Calcutá disse a um repórter que a estava entrevistando. Mas a senhora já vai dar comida? Não vai nem falar de Jesus? Não vou falar de Jesus. Que quem está com fome primeiro tem que ser reerguido. Para depois eu falar de Jesus. Essa foi a resposta que ela deu. Então, quando a gente fala em caridade, ou não fazer a caridade, ou ter cuidado como se fala a caridade, isso é muito complexo, é muito polêmico, é um assunto muito sensível. Porque aquele que necessita não quer ouvir as minhas boas palavras, ele quer que eu resolva o problema dele. Mas nós já nos perguntamos, já que somos procurados pelas pessoas, se temos o direito de perguntar a ela se ela já tentou resolver o seu problema? Porque se eu acostumei ela de uma forma, de uma maneira, e ela vier novamente me procurar e eu disser não, quem é que vai passar a ser o maldoso, a pessoa má? Ela vai esquecer provavelmente tudo aquilo que recebeu de bom, de bem de alguém, e vai ficar comentando sobre aquela pessoa, sobre aquela negativa. E vai procurar outra, para que a outra tente solucionar o seu problema. Falando mal, provavelmente, daquela outra que lhe ajudou a vida toda e que naquele momento não estava em condições, ou tentou dar um outro caminho para aquela problemática. Por isso que eu digo, é muito sensível isso. Temos que ter muito cuidado. Para não ferirmos as pessoas, não magoarmos as pessoas. Mas entendamos que cada um de nós tem um limite. E esse limite nós vamos sentir. Ou no bolso, ou no nosso psicológico, no nosso emocional. Nós vamos sentir. E quando a nossa intuição, então, bater mais forte, uma das funções da consciência, nós temos que parar para pensar se aquilo que estamos fazendo está certo ou não. Vamos lá. O que nos trouxe aqui é falar sobre fazer o bem sem ostentação. Digamos que isso foi só uma introdução do nosso assunto. Fazer o bem sem ostentação. Vamos ver o que nos fala Jesus. Duas falas de Jesus que Allan Kardec coloca, então, no item 1 do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Jesus: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam a sua recompensa.
Mas quando deres esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Como é que a gente faz isso? De uma forma prática, né? Se fosse tomar ao pé da letra a palavra de Jesus, né? Como é que eu vou dar um sanduíche com a mão esquerda que a minha mão direita não vai ver? É lógico que Jesus não quis dizer isso para nós. Não saiba a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. E a outra narrativa que a Kardec nos traz é aquele leproso que Jesus cura. E Jesus diz para o leproso: te abstém de falar disso que eu fiz a qualquer pessoa. Vai primeiro ao sacerdote no templo, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação. Olha só que exemplo maravilhoso de Jesus. Eu estou te curando, mas não saia dizendo que eu te curei. Vai lá no templo, lá nos sacerdotes. Porque aquele que estava doente com lepra só tinha um jeito de ele voltar a ter dignidade e conviver em sociedade. Se ele fosse lá no sacerdote, no templo, para que o sacerdote o examinasse, verificando se ele estava curado ou não, aí sim ele poderia voltar ao seio da sociedade, aos seus familiares, ao seu trabalho. Antes disso, não. Por que Jesus fez isso? Porque ele nos disse que ele veio cumprir a lei. Não foi isso que ele disse em várias passagens do Novo Testamento? Eu vim cumprir a lei. E o que Jesus fez o tempo todo com a lei? Ensinou os hebreus. Aproveitou toda a legislação, os 5 livros do Antigo, que estão no Antigo Testamento, né? Que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Quem souber, por favor, me ajude, que eu esqueci o outro. Mas são 5. Deuteronômio. Pegou todos os livros dos profetas, o livro de Davi, o Salmo de Davi, Salomão, todos os livros dos reis, e ensinou o seu povo. Passou 3 anos no seu apostolado, usando, utilizando as leis, utilizando a forma de eles fazerem comércio, de eles plantarem, e ensinando aquele povo. Então, quando Jesus diz para eles, para que eles não façam o bem com ostentação, isto é, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Por quê? Jesus está fazendo referência principalmente aos fariseus, que ficavam alardeando nas esquinas, rezando nas esquinas em voz alta, com aquele comportamento que era característico que nós assistimos, e é bem descrito nos filmes que nós assistimos, né? Que ficavam nas esquinas, nas sinagogas, rezando em voz alta para serem ouvidos pelos homens. Faziam o bem e queriam plateia. E Jesus vem dizer que quem faz o bem não tem que ter plateia, não tem que ter audiência. A mão esquerda não pode saber o que a mão direita dá. Então, isso que Jesus veio nos mostrar, que não se faz o bem como os hipócritas. E ele, numa outra oportunidade, vai dizer assim, que os hipócritas são como sepulcros caiados, de branco por fora, mas cheios de verme, podridão e morte por dentro. Os sepulcros, os túmulos, eram pintados de cal, porque toda pessoa que encostasse num túmulo, toda pessoa que encostasse num leproso, toda pessoa que encostasse numa pessoa que estivesse imunda, segundo a legislação dos hebreus, também estaria imundo.
Então, se aquela mulher que passou 12 anos com hemorragia pegasse neste copo, eu não poderia pegar este copo, senão eu também estaria imundo. Então, principalmente nas grandes festas dos judeus, se, por exemplo, alguém chegasse com a sua túnica, com a sua roupa na cidade, ela pintada de branco, com manchas de branco, eles já sabiam que ele tinha encostado no sepulcro. E ele teria que se isolar, ele não poderia participar daquele evento. Não poderia ter contato com as pessoas. Aí eu fiquei, quando eu preparava esse nosso assunto, né? Eu fiquei pensando, quem serão esses hipócritas? Porque Jesus fala, são os fariseus, né? Está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, muito claro. Jesus foi muito claro. Mas a gente tem que bater cabeça para aprender. E eu já me tirei do meu Mateus 25. Vamos lá. Me dê licença aqui que eu sem querer eu tirei. Está aqui. Como é que se comporta? Fiquei pensando, como é que se comporta o hipócrita? Como o hipócrita se comporta? Porque lá no Novo Testamento Jesus descreve o comportamento dos fariseus. Daquele que ele chamava de hipócritas. Assim, na cara mesmo, né? Dizia na cara dura, como usando uma gíria moderna e popular, né? Eu fui pesquisar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão. Lá em Mateus, a partir do capítulo 25, cujo título é o Último Julgamento, segundo a tradução de Haroldo Dutra Dias. Lá em Jesus vai falar que Deus vai separar as ovelhas dos cabritos, né? Jesus vai falando. É uma passagem que todo mundo conhece, porque Jesus fala assim, pois tive fome e me deste de comer, tive sede, todo mundo conhece a passagem. E aí eu lendo essa passagem, eu descobri que os hipócritas se comportam assim. Lá no capítulo 25, a partir do versículo 44, Jesus falando. Então eles responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? São os hipócritas. Esses são os verdadeiros hipócritas. Porque eles conseguiram somente entender com as palavras de Jesus, conforme Jesus próprio vai narrando, que se fizesse o bem para a figura, para a pessoa de Jesus, o problema estava resolvido. Só que Jesus ampliou, né? Jesus ampliou. Senhor, quando foi que nós te alimentamos? Quando foi que quando tu esteve preso? Quando tu esteve deitado numa cama? Um problema de doença que nós não te ajudamos. E olha a resposta de Jesus aos hipócritas. Vos digo que na medida em que não fizestes a um desses mais pequeninos, a mim não o fizestes. Jesus põe por terra muita coisa aqui. Muita coisa. É um ensinamento que ele atravessou e continuará atravessando os séculos. Porque nós ficamos muitas vezes limitados às pessoas próximas a fazer a caridade material. E o que é o pior, a fazer a caridade e sair divulgando a caridade que nós fazemos. Hoje em dia, então, com o celular fica muito fácil, né? A gente dá a cesta básica com a mão esquerda, já abraça a pessoa e com a direita já puxa o celular, já faz uma selfie, já
nos meus 500 grupos que eu tenho, não vou mostrar para ninguém, só para os 500 grupos que eu tenho aqui no WhatsApp, e mais alguns seguidores no Instagram, no Facebook, e assim nós continuamos. Só que o ensinamento de Jesus é justamente ao contrário. O que a minha mão esquerda der, a mão direita não saiba, e é difícil. Mas aquele que consegue fazer isso é aquele que faz o bem, que é algo tão natural, tão espontâneo nele. É tão natural que ele não sabe que ele está fazendo bem. Ele não sabe. Quer ver como ele não sabe? Conta-se que Chico Xavier, que todo mundo sabe algumas histórias dele, né? Que ele ficava até de madrugada na sua casa espírita, atendendo, psicografando, enfim, lendo mensagens. E quando terminava lá por 2, 3 horas da manhã, ele dizia para aquele povo que acompanhava: agora nós vamos fazer caridade na rua. Chico, são 2 da manhã. Tu não te cansa, não? Não. Chico Xavier não se cansava, não, de fazer o bem. Porque aquilo era tão espontâneo, tão natural, que ele amanhecia fazendo o bem, fazendo caridade, confortando as pessoas. Ele não se cansava. Porque o corpo físico dele já... Aliás, o espírito, melhor dizendo, né? O corpo é o corpo. O espírito já estava tão fora da matéria, do corpo, tão desapegado às estruturas materiais, às coisas que ele tinha em casa. A elevação era tão grande que toda a dificuldade material que Chico Xavier tinha, ele encontrava sempre alguém que iria levar o auxílio que ele às vezes não tinha. Não tem uma história, uma vez que ele estava embaixo do famoso abacateiro, aquela fila enorme de pessoas e não tinha nada para oferecer aquelas pessoas. Eu não sei se a história é bem assim, porque são tantos os fatos envolvendo Chico Xavier que às vezes nós nos confundimos. Eis que de repente naquela multidão para um caminhão carregado de comida. E o motorista pergunta: alguém sabe me dizer onde é que está o tal do Chico Xavier aí, que eu mandaram entregar esses alimentos para ele? A história não é bem assim, mas a ideia é a mesma, a essência é a mesma. É tão natural o bem que os benfeitores espirituais, que Deus, que Jesus, eles vão colocando pessoas bondosas no nosso caminho e nós vamos ajudando. Nós, todos nós, não sou eu não. Nós, aqueles de boa vontade. Nós temos que ter boa vontade. Fazer o bem sem ostentação. Infortúnios ocultos, aí Allan Kardec então coloca uma história maravilhosa neste item. E eu vou tentar reproduzir aqui com as minhas emoções, com as minhas palavras, com o meu vocabulário mais ou menos restrito. Começa Allan Kardec: quem é aquela senhora de ar distinto e que se veste de uma forma muito simples e que se faz acompanhada da sua filhinha e que chega então numa casa miserável? Só que quando ela chega naquela casa, ela é recebida com muita alegria. Ela era aguardada porque ela estava acostumada a frequentar aquela casa. Ela é aguardada com alegria, com sorrisos. E aquela senhora então leva as coisas materiais, as comidas, os remédios, o leite, o pão, as roupas. Só que junto com tudo aquilo, ela leva palavras consoladoras, palavras gentis, palavras de amizade, palavras de incentivo. E quando ela sai daquela casa, acompanhada pela filhinha, a sua viatura, entendamos viatura por carruagem, na época de Allan Kardec, carruagem,
Estava longe numa esquina para ninguém pudesse vê-la entrando naquele carro chique, naquela viatura chique, moderna, talvez a mais moderna em razão das suas posses, talvez a mais bem forrada de veludos, de sedas, com 2 motoristas, mais um atrás, como nós assistimos nos filmes antigos, né? Aquela carruagem cheia de donativos. E o que ela vai fazer quando ela sai de lá? Ela vai para o hospital, porque o pai daquela família, o marido daquela mulher cheia de filhos, que acabou de receber agasalhos para o inverno, leite para os bebês recém-nascidos, e toda sorte de facilidades materiais que ela pôde levar, ela vai para o hospital. Dizer para o pai daquela família, daquela mulher, daquelas crianças, da sua esposa e filhos, que ele fique tranquilo, que a sua família não vai mais passar necessidade. Isso, no nosso psicológico, imaginemos nós na situação daquele homem doente, pai de família, além de estar doente, sabendo que a sua família passa necessidade, e vai um anjo lá no nosso código, olha, não te preocupa. Sua família está amparada. Psicologicamente, para aquele homem, com certeza a sua cura, e aqui eu estou supondo, deve ter acontecido de forma mais rápida, né? Tamanha emoção que causou naquele homem. E aquela mulher, então, quando chega em casa com a sua filhinha, a filhinha começa a incomodar. Mas, mamãe, eu não pude dar nada para ninguém. Minha filha, se eu te desse alguma coisa para te dar para as pessoas, o que tu daria não seria teu. Eu que estaria te dando, isso não é justo. Aprende a dar algo de ti. Aprende a cuidar dos doentes como eu te ensinei. Por isso que a mãe levou a filha junto. Para passar aqueles valores morais, para que ela pudesse então exercitar desde criança as suas virtudes. Aprende a fazer roupinhas, minha filha, que a próxima vez tu vai dar algo de ti. E diz então Allan Kardec que de noite um hino, um coro de vozes se ergue ao céu, vem dizendo àquela senhora, que não era espírita, não se sabia qual a religião. Vozes de judeus, de protestantes, de católicos, de ateus, porque eram as pessoas que ela auxiliava. E encerrando, Allan Kardec diz então que uma das pessoas que ela auxiliava, por acaso bate na sua casa oferecendo alguns produtos que ela havia feito, essa pessoa que ela ajudava. E fica surpresa ao vê-la. E naquela alegria vai se manifestar, ela diz, fica quieta, minha filha. Não diz nada para ninguém, porque é assim que Jesus pediu. Eis que fazer o bem sem ostentação é para aquela pessoa que já está com o pé lá mais próximo de Deus. É aquela pessoa que já compreendeu o reino de Deus, que o reino de Deus está batendo a sua porta. De tanto ela bater, o reino de Deus volta, porque a vida nos traz tudo aquilo que nós damos de positivo e de negativo. Por isso que Jesus diz que hipócritas são aqueles que pensam e se iludem quando fazem o bem. E fazer o bem não é só fazer a caridade. Questão 643 é sermos úteis. Úteis quando precisarmos de nós. Úteis. Assim é que Jesus nos afirma que o reino de Deus está dentro de nós. E a construção do reino de Deus, segundo Jesus, que está lá no Boa Nova, quando ele conversa com o sacerdote Hanan, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então é uma construção. A construção do reino de Deus é nós sermos fiéis aos princípios que ele nos ensinou, fiéis a Deus. E como eu vou ser fiel a Deus? Cumprindo as leis de Deus. Porque se eu cumpri-las, eu estarei fazendo bem.
e se eu fizer o bem eu vou ser feliz. Fidelidade a Deus é cumprir as leis. Porque a fidelidade a Deus, nessa construção do reino que há dentro de nós, nos levará a ter comunhão com Deus. E aí Jesus nos fala, o Pai e eu somos um. Perfeita comunhão com a vontade de Deus. Esse é o objetivo que nós estamos aqui, na face do planeta Terra. E temos que estar orgulhosos no sentido de aproveitar, não de orgulhosos do orgulho, mas no sentido de aproveitar a grande oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui agora na pandemia. Não vamos esquecer isso. Isso é uma razão de alegria íntima que devemos ter, se bem compreendermos o significado da pandemia e de todas as outras dores da nossa vida e na nossa existência e dos nossos familiares. Com equilíbrio, com resignação e sem revolta à vontade de Deus. E que a vontade de Deus, então, seja suprema. Seja suprema. Porque conta-se que um dia um homem entrou no centro espírita de Allan Kardec, onde ele frequentava, e colocou uma arma no seu peito. E disse que ia matar Chico Xavier. E ele disse, faça-se a vontade de Deus. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a paciência de todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, que a paz de Jesus permaneça sempre no coração de cada um. Boa noite. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.